Olá, gente. Uma lei estadual que prioriza jovens em vulnerabilidade socioeconômica completa 4 anos de sua aprovação. Só que os programas previstos nesta legislação nunca foram implementados na prática porque os artigos instituindo as ações foram vetadas à época pelo Executivo. Este é o tema do programa Agora é a Lei de hoje, com os nossos convidados. Henrique Domingues, presidente do Diretório Central de Estudantes da FATEC, a Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Denise Santos, representante da comunicação da Juventude Petista do Estado de São Paulo. E o deputado Geraldo Cruz, do PT, que é o autor desta lei. Muito obrigado pela presença de todos nesse programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP. Henrique, vamos começar definindo o que é juventude. Bom, a juventude é aquela parcela da população, de acordo com o Estatuto da Juventude, aprovado pelo governo federal em 2013, que está compreendida entre 15 e 29 anos de idade. Então é aquela parcela da população que precisa de acompanhamento de políticas públicas para que consiga se desenvolver e atingir e chegar a uma vida adulta plena. E essas políticas, na sua avaliação, não vêm acontecendo? Aqui no estado de São Paulo, não. Aqui a gente tem um cenário bastante atrasado no que diz respeito às políticas públicas para a juventude, dos mais diversos segmentos, seja no acesso à saúde, no acesso à educação, políticas de incentivo ao primeiro emprego. As mais diversas políticas a gente tem uma série de deficiência. Por exemplo, eu sou estudante universitário e 91% dos estudantes universitários hoje estão matriculados nas instituições privadas de ensino. Ou seja, o acesso à educação pública de nível superior e gratuita não está sendo garantido pelo Estado de São Paulo no momento. Denise, a sua avaliação sobre o nosso tema, as políticas públicas em São Paulo. Uma prova, primeiramente, uma prova de que elas não funcionam e não estão dando certo são todos os vetos dessa lei, que já tem 4 anos. E a não importância que se dá a ela ou a desenvolver novas políticas públicas até para poder se ajustar do que foi vetado nessa lei. Nenhuma contraproposta desses vetos foi feita. Acho que isso deixa muito explícito da vulnerabilidade das políticas públicas para a juventude. Deputado Geraldo Cruz, a gente está falando da lei número 15.096 de 2013, portanto completando 4 anos, que trata das políticas públicas para a juventude no estado de São Paulo. O que foi que aconteceu? O Executivo sancionou parte, uma outra parte ficou vetada, comprometendo a implementação desta sua proposta? Bom, Mauro, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui debatendo um tema tão importante como esse. Agradecer os convidados aqui, representantes da juventude petista, representantes da juventude aqui, do ponto de vista aqui até das escolas públicas, né, que é da FATEC, que é o caso do Henrique. Agradecer a presença de vocês aí. Essa lei, Mauro, foi uma lei debatida bastante na época que nós elaboramos ela. Ela partiu de um congresso que eu fiz da juventude para discutir os problemas da juventude no estado de São Paulo. Tendo em vista que quando eu fui prefeito de Embu das Artes, nós criamos algumas políticas públicas para a juventude, preocupado com a vulnerabilidade social, mas também com a falta de opção para a juventude, que é, do ponto de vista, diga de tudo, de lazer, de esporte, enfim, quando não há uma política pública nesse específico setor, a vulnerabilidade aumenta. Ainda mais, tentando também trabalhar contra uma política que o Estado de São Paulo, em particular, tem, que é uma política com jovens infratores, que é uma política que não recupera, né? Eles levam para casa abrigo, chamado hoje, que era a antiga FEBEM, e lá eles não têm uma política de recuperação. Ou seja, é uma política mais agressiva para que o jovem fique mais, ainda saia de lá com aprendizado na área da violência, do crime, muitas vezes maior do que o que ele entrou. Então, a ideia da lei é um pouco essa. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, antes de falar de todos os objetivos da lei, mas o objetivo da lei é o quê? É ter política pública para esse setor. Como disse o Henrique, de 15 a 29 anos, que é exatamente quando o jovem está entrando no mercado de trabalho. Talvez agora nós poderíamos reformar, talvez o Estatuto da Juventude vai ter que ser mudado com a reforma que estão fazendo, por exemplo, na Previdência. O jovem não vai poder começar a trabalhar mais com 15 anos, ele não aposenta, vai chegar aos 100 anos para aposentar. Talvez tenha que botar um agora de 10 anos, sei lá, de 5 anos. Mas no caso a nossa,
é de 15 a 29 anos. Então, o que eu queria enfatizar aqui? Essa iniciativa da lei, que foi debatida em 2013 e aprovada na Assembleia em 2013, tem um item dela que o governo de São Paulo vetou, o governador vetou a lei toda, 90% da lei está vetada. O que ele aprovou? Ele aprovou a ideia do artigo 1º que estabelece criação das políticas públicas para a juventude no Estado de São Paulo. O resto ele vetou, que aí que era o mais interessante. Qual que era o discurso dele? Que ele regulamentaria em 6 meses essa lei. Não regulamentou. Na lei federal hoje, que tem um item aqui que eu falo que estimular e incentivar as empresas a contratar pelo menos 5% do seu quadro de funcionário, seja de jovem aprendiz. Tem uma lei federal que foi aprovada depois da nossa, que é obrigatório hoje todas as empresas fazer essa contratação de jovens aprendizes quando a lei federal fala a empresa acima de 100 funcionários. Ela é obrigada a estabelecer essa regra. Então você percebe a ausência de políticas públicas do governo do PSDB em São Paulo, que é atrasado de uma forma que ele poderia ter saído na frente da lei federal. Né? A lei federal foi, se não me engano, de 2014, que foi aprovada e regulamentada pela então presidenta Dilma, obrigando as empresas a ter essa vaga de 5% para a juventude, para jovem de 15 a 29 anos. Deputado, então, nós perdemos, só para concluir, nós perdemos a oportunidade que o governo foi dada por nós para o governo de São Paulo, não por mim, mas através de discussões com juventude, com o movimento estudantil, com o Conselho Estadual da Juventude, que é meio ausente também nessas discussões, quase que não tem uma posição mais efetiva, mas perdeu a oportunidade de sair na frente com uma política verdadeira de inclusão e de aprendizes para jovens. Pode ser, você diz, mais 5%, puxa vida, é um passo importante. Se implantarmos isso em São Paulo e fizer isso como a lei está estabelecendo, daqui 1 ano, 2 anos de implantação, nós podemos avaliar e ver se deu lucro ou não, que é uma forma da gente tirar essa juventude, de cair muitos deles na violência e a parar depois até vencer, no caso de muitos homicídios hoje, que as estatísticas continuam mostrando que a maioria são jovens negros, da periferia, entre 16 e 29 anos. São 12 artigos a lei, deputado Geraldo Cruz, e apenas 3 foram sancionados pelo Executivo e os outros não. Qual é a alegação do Executivo para esses vetos? Parece que é no sentido de que o Executivo entendeu que os artigos já seriam a própria regulamentação de cada um deles. O argumento dele é que a lei já por si só já dava regulamentação que competia a ele. Né? É uma desculpa para quem não tem, que não quer fazer. Na verdade, é uma falta de vontade política. Porque ele deveria agradecer que a lei já traz tudo regulamentado, então colocar em prática. Porque eu não estou colocando aqui na lei uma imposição para o governo. Eu falo na lei de parcerias, né, com entidades sociais, parceria com entidade estudantil, com o movimento estudantil, com a entidade da juventude, que tem várias entidades no estado de São Paulo. Então nós damos opções. E com as prefeituras, que são onde está lá a base do foco. Na verdade, eu acho que a gente poderia resumir, a atitude do governador é de alguém que não quer fazer política pública no seu estado, para quem precisa. É de alguém que tem uma política pública para quem não precisa, porque se ele não tem uma boa educação no estado de São Paulo, nós amargamos, e a gente precisa discutir isso. A lei busca essas iniciativas. Nós já fizemos outras leis aqui com respeito à educação. Mas um governo que fecha sala de aula, que fecha um dos programas mais revolucionários que foi usado no mundo, o programa MOVA, que é uma alfabetização de jovens e adultos, que foi criado pelo professor nosso saudoso Paulo Freire, e o projeto, e o governo fecha sala de aula. Eu esperava que ele ia vetar todo, porque primeiro assim, aqui a iniciativa dos projetos na Assembleia Legislativa, 90% deles são vetados pelo governador. O que ele não veta? Nome de rua, de viaduto, de estrada. Por isso ele não aprovou nenhum meu, porque eu não tenho um projeto nessa direção. Nosso projeto foi sempre na área de tentar criar políticas públicas para aquelas pessoas que precisam, que é o papel do Estado, né? Como eu disse no início,
nós podemos fazer isso quando estava numa prefeitura pequena, como é o Embu das Artes, um município com 250 mil habitantes, o recurso é pouco, mas quando nós assumimos lá, nós tínhamos 36 homicídios por mês. Era a cidade mais violenta do Brasil, nos índices do mundo. E com essas pequenas iniciativas de políticas públicas de inclusão social, nós chegamos a ser a mais baixa no estado de São Paulo de homicídio. Então, é uma prova de que essa violência que a TV está mostrando aqui, cena de alguns momentos aí, dos movimentos estudantil, do movimento dos jovens, é a prova que precisamos fazer uma política de inclusão para acabar com essa situação de violência. Sim. E com a certeza que essa violência não vão acabar com medida com policial. É só com políticas públicas de inclusão social. Aí sim, aí nós vamos acabar com a violência, aí nós vamos ser um Estado que vamos crescer de verdade, né? Com uma boa educação. Como eu disse, não fechando esses programas, como eu estava falando e acabei entrando no outro, programa do MOVA, por exemplo, de alfabetização de adultos. Quantas salas foram fechadas nos últimos anos pelo governo Alckmin? Qual foi o resultado? A reportagem que saiu hoje, que está nos jornais hoje, que é o Ministério Público denunciando o governo de São Paulo, que já desviou mais de 20 bilhões da saúde para pagar a previdência do Estado, que ele não consegue botar o dinheiro. O Henrique, o que mostra o mapa da juventude do Estado de São Paulo? Como é que se organizam os jovens? Qual é a ocupação, de uma maneira geral? Enfim, que trabalho que os jovens fazem? O nível de escolaridade? Questão da evasão escolar? Que desenho a gente pode fazer disso? Bem, nós temos uma grande parcela da juventude paulista hoje que está fora da escola, cerca de 200 mil jovens estão fora da escola. Uma outra grande parcela está impossibilitada de acessar uma educação de qualidade, porque no caso nós temos muito fechamento de sala de aula, como bem disse o deputado aqui, a gente teve a tentativa de fechar escolas inteiras há 2 anos atrás, que culminou na ocupação das escolas pelos estudantes, e também uma dificuldade do jovem acessar o ensino superior e acessar o primeiro emprego, além de todas as outras políticas que deveriam ser desenvolvidas de acesso à cultura, fomento ao desporto, fomento às artes de maneira geral. Então, o jovem hoje no estado de São Paulo, ele encontra-se à margem da sociedade, porque de fato não há políticas que incluam o jovem, muito pelo contrário. Todas as políticas que vêm sendo postas em prática, tanto em nível estadual quanto em nível federal, sobretudo depois que houve o impeachment da ex-presidenta Dilma, tendem a afastar a juventude de uma socialização ou da integração socioeconômica de maneira geral. Denise, a sua avaliação de todos esses segmentos que o projeto, depois lei do deputado Geraldo Cruz apontavam, educação, saúde, enfim, todas as necessidades, os anseios dos jovens, o que mais preocupa, o que é mais prioritário? Claro que tudo é importante. Sim, sim. Eu creio que a cultura e a educação são duas coisas que são primordiais para incluir o jovem na sociedade e até ressocializar, como o deputado falou, na questão dos jovens, do encarceramento jovem, que é uma questão muito urgente no Estado. Eu tenho certeza que essa lei, que já faz 4 anos que foi sancionada, se hoje ela tivesse sido implementada com todos os vetos, sem todos esses vetos, a gente já teria um outro cenário no estado de São Paulo. Se ela fosse implantada com todas as formas de ressocialização nas FEBEMs, na Fundação Casa, pequenos projetos de fomento à cultura, que é feito por jovens também, a gente ia ter um desenho muito diferente do que o Henrique acabou de passar para a gente, sobre evasão escolar, sobre a questão do crime na juventude, encarceramento. Para mim, a questão mais urgente é a educação e a cultura, voltados com políticas realmente voltadas de inclusão desses jovens. Deputado, essa questão de uma lei com tantos vetos, de que maneira isso fere a prerrogativa do parlamento? Eu penso que é uma afronta, né? Porque você faz um trabalho com muita participação social e veta, mas mais do que ser uma afronta ao poder legislativo, a iniciativa do outro poder, que são os 3 poderes que regem o nosso país, também tem um problema aí que não dá para culpar só o governador. Tem uma certa comodismo, ou seja, uma aceitação por parcela da base do governo, especialmente,
de aceitar esses vetos, né? Nesse período agora de 2 anos atrás, nós tivemos a presidência aqui do então deputado Fernando Capês, que ele tinha como propósito acabar com os vetos que trancavam as pautas da casa sempre. Ele tinha mais ou menos 800 vetos que deveria ser destinado ou para concordar com ele ou para derrubar o veto. Menos de 1% dos 800, a Assembleia rejeitou os vetos. Na maioria deles, esmagadora, 99%, foram concordados pelos deputados aqui da Assembleia. Esse aqui ainda não votou, por conta que nós estamos mantendo uma discussão com todos os deputados no sentido de derrubar esse veto ainda. Que há uma esperança ainda de derrubar esse veto. E penso que vou aproveitar o programa aqui e o representante da juventude mais uma vez, para dizer, nós precisamos mobilizar a juventude para pedir aos deputados da casa a derrubar esse veto. Que aí a lei vai ajudar tanto aos movimentos estudantis como movimentos sociais, que nós temos, que não é só movimento estudantil. Nós temos movimento de direitos humanos, que a maior preocupação deles é pela questão com a juventude. Outros movimentos que tem várias entidades na cidade, no estado de São Paulo, sempre preocupados com a questão da juventude. Por conta exatamente, né, Mauro, daqueles dados que eu estava falando. Os dados hoje da violência, quem são atingidos, né, e a importância de você cuidar dessas pessoas para você ter um futuro digno, né. É isso. Então, nesse sentido, eu quero chamar aqui também, como eu disse, a juventude, a sociedade civil, de conversar com o seu deputado. Todo mundo votou num deputado, conhece um deputado. Faça com que ele possa ajudar a gente a derrubar esse veto e também nos ajude, que eu tenho mandado ofício constantemente para o governador, pedindo para ele regulamentar. Já que ele diz no ofício dele, de veto, que a parte que nós colocamos destinava-se a ele, claro que não. Tem artigo aqui que nós estamos falando de como deve ser, da situação desse jovem. Por exemplo, tem um dos artigos que diz o seguinte: tem que fazer um cadastro da juventude. Pergunta hoje se alguém sabe qual é o cadastro da juventude no estado de São Paulo. Quantos jovens nós temos e qual a situação e quem está trabalhando e quem está estudando. Tem isso que o Henrique falou. Tem o jovem fora da escola. Você vai ali pegar na Secretaria de Educação, não aparecem esses dados. Eles não conseguem publicar o que eles fazem. Qual é a evasão hoje? Me diga, secretária de Educação, quantos % é da evasão de jovens nas escolas? Nós sabemos ao menos quantos jovens são. O número que eu tenho aqui, 26% da população paulista. Esse é o dado que é do levantamento do IBGE. Você pega com base nisso. Tá bom. E qual a situação dele hoje? Sim. No estado de São Paulo você não tem. A lei previa também esse cadastro que você vai buscar para dizer, olha, hoje eu tenho 10 mil jovens no estado de São Paulo, que 5 mil está fora, tá no mercado de trabalho. Pô, beleza, isso, então vamos nos preocupar todos nós, mas não é essa a realidade. Então, essa questão que eu falei anteriormente, sobre o desvio do recurso da educação para pagar a previdência que deve vir de outros setores. Mais de 40 milhões é o que foi o levantamento feito. Nós brigamos aqui, a bancada do PT trabalhou contra isso, e agora o Ministério Público, nós falamos isso. Há um ano atrás, nós estávamos analisando as contas do governador, há uns 6, 7 meses atrás, e nós falamos e reclamamos sobre isso. A nossa bancada, através de um estudo da equipe técnica, mostrou isso. A imprensa não deu uma vírgula sobre isso. Agora, como foi o Ministério Público, eles estão dando publicidade a esse crime que o Estado de São Paulo, que o governo de São Paulo está cometendo com o dinheiro da educação. Porque quando nós falamos de política pública para a juventude, não tem como você não sentar com a educação para discutir essas políticas. Não estou falando de só política social que eu vou sentar com assistente social. Tem que sentar assistente social, tem que sentar a Secretaria do Trabalho, uma secretaria que tem da Juventude, tem que sentar a Saúde, porque a lei também fala dos problemas aqui. Na nossa lei também nós falamos do problema da saúde e da juventude. E que às vezes parece que é uma coisa inexistente. E é um dos maiores problemas, se você pegar na periferia hoje, relatos de pessoas que trabalham na área da situação que vive o nosso jovem hoje. Então nós não fizemos uma lei, pode parecer que mas que aparecer, gente? Nós estamos querendo viver saudável num país, nós estamos querendo que a nossa juventude tenha as oportunidades para não cair na Fundação Casa. É isso, é a nossa preocupação. Nossa preocupação é exatamente essa.
Então eu penso que nós vamos chamar aí, fazer essa chamada para que todos nos unimos. Tá bom, não quer derrubar o veto? Então obriga ele a regulamentar uma lei que já deveria ter sido regulamentada. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando de uma lei de 2013, de autoria do deputado Geraldo Cruz, do PT, que trata de políticas públicas para a juventude. Os artigos que tratam das ações que seriam implementadas foram vetadas pelo Executivo. Esse é o nosso debate de hoje. Nós voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei. Nosso assunto hoje, uma lei de 2013, de autoria do deputado Geraldo Cruz, do PT, que trata de políticas públicas para a juventude. As ações previstas nos artigos desta lei foram vetadas pelo Executivo. Esse é o nosso debate hoje aqui. Henrique, em que medida essa decisão do Executivo de vetar os artigos em relação à implementação daquelas medidas ali estabelecidas, como é que isso fere, por exemplo, o Estatuto da Juventude e outras ações que ocorrem no país voltadas para a juventude? Quando o governador decide por vetar as ações mais específicas que a lei prevê de formulação de novas políticas para a juventude, o Estado de São Paulo vai na contramão daquilo que foi aprovado pelo governo federal em 2013, que é o Estatuto da Juventude e que prevê uma série de possibilidades de equiparação de oportunidades da juventude pobre, periférica e negra à juventude que, historicamente, no nosso país tem condições de acessar plenamente aquilo que está à disposição para o seu próprio desenvolvimento. Então, assim, quando você veta os artigos dessa lei, você possibilita que apenas a juventude das altas classes continue acessando com qualidade a universidade, continue tendo condição de acessar a cidade através do transporte, que hoje também está caro. Você permite que apenas a juventude de alta classe tenha acesso à saúde e marginaliza aquela juventude que não tem condições financeiras. Então, na verdade, quando você propõe uma lei como essa, o objetivo é ir eliminando as desigualdades para que as juventudes, no âmbito geral, possam ter iguais oportunidades. E esse é o objetivo do Estatuto da Juventude. E o veto do governador Geraldo Alckmin demonstra que não é esse o objetivo do governo do Estado. E nunca foi. Historicamente, aqui no nosso Estado, é só olhar o perfil socioeconômico dos estudantes que estudam na Universidade de São Paulo, na Universidade de Campinas ou na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, e até comparado com os estudantes que estudam nas universidades privadas e até mesmo na minha faculdade, que é a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. São públicos completamente distintos, com tratamentos completamente distintos por parte do governo do Estado também. Entendi, o mesmo questionamento. Essa situação de vetar todas essas ações fere de alguma maneira o Estatuto da Juventude? Tudo que ele faz é ferir o Estatuto da Juventude. Acho que o Henrique falou bastante sobre isso. Acho que o primeiro deles é negar o acesso, né? Quando você veta, todos esses vetos negam o acesso à juventude e à ascensão do jovem mais pobre e periférico, que são a grande parte, a grande maioria. A gente sendo 26% aqui em São Paulo e a gente não vetar uma lei dessa é muito sério. É a questão de acesso, porque parece que o governador quer manter tudo como tal. De cima sobe, de baixo desce, e ele mantém a polícia cuidando da juventude que não tem acesso a essa lei, ou as coisas que deveriam ter, e mantém na mais completa normalidade quem é da classe média ou classe alta. Eu acho que tudo que faz é ferir esse veto. E como é que tem sido ou deve ser o apoio da sociedade civil, especialmente da entidade que você representa, no sentido de oferecer o apoio à derrubada desses vetos? Acho que o deputado falou agora há pouco faz muito sentido. A gente tem que pressionar até mesmo para que toda a juventude saiba da existência dessa lei e desses vetos. A primeira parte é isso, saber que existe essa lei e que ela foi vetada.
Acho que é primordial. Deputado, vamos falar um pouquinho de como é que foi construída essa proposta? Como é que foi o diálogo com a juventude paulista para a construção desta Olha, lei? só para dar uma esclarecida aqui, eu falei sobre a lei federal que obriga as empresas com mais de 100 funcionários ter 5% de jovem. Sim. Na nossa, lá em 2003, quer dizer, que as empresas fornecedoras e prestadoras de serviço aos poderes públicos, no âmbito do Estado de São Paulo, ela tem que garantir pelo menos 5%. Em que artigo o senhor está? Está lá no artigo 5º. Quinto. Está no artigo 5º, inciso 4º, que nós estabelecemos isso. E isso aqui não tinha ainda a lei federal, né? Era a primeira proposta que estava correndo sobre isso. Agora você imagine, Mauro, todas as empresas que fornecem e que prestam serviço ao governo do Estado, por exemplo, se pegar aqui da Assembleia Legislativa, nós vamos ver que tem inúmeras empresas que prestam serviço aqui. Se ela colocar 5% desses jovens... Em cada uma? Em cada uma delas, de 5% das vagas deles, tá bom, se ele tiver 10 funcionários, for uma empresa pequena, tiver 20, mas pelo menos um jovem você tinha em cada empresa. Então são medidas que não traz custo para o governo. Então a justificativa do veto normalmente é quando alega você avançar sobre a iniciativa. E a iniciativa da lei, tanto é que ele promulgou a lei, né, que a lei tem um número de... Só para falar o número aqui da lei, para saber que é 15.096, de 22 de julho de 2013. Ou seja, agora em julho, nós estamos exatamente comemorando 4 anos de existência de uma lei que diz respeito a políticas públicas para um setor da sociedade que, como outros dados mostram, a vulnerabilidade social, que ainda é a juventude, como já falou o Henrique, sobre a questão da educação, a questão da violência. E o governo nem regulamentou aquilo que ele disse que regulamentaria no prazo de 6 meses, que é o que estabelece. Pois bem, sobre a elaboração, eu havia falado aqui no começo, que tem uma coisa da minha ligação com a juventude, né? Minha militância política, eu comecei no grupo de jovens da Igreja Católica, e desde lá eu venho discutindo essas questões da juventude. Então, uma outra coisa que eu fui forçado também a ter ação foi quando tive a honra de ser prefeito de Embu das Artes, e a cidade, naquele momento que eu assumi a prefeitura, ela amargava lá o maior índice de cidade mais violenta do mundo, pelos índices que mostravam as estatísticas sobre número de população e número de homicídio. O Embu era mais em todas, né? Nós tínhamos também no Embu, era a cidade no estado de São Paulo com o maior índice de mortalidade infantil antes de completar 2 anos de idade. A média era 13, a nossa era 22 de cada 1.000 nascidos vivos. Então nós tínhamos todos os índices da questão social, de vulnerabilidade na população, especialmente na mais carente, existia ali no Embu das Artes. Foi por isso que nós também criamos, e também as estatísticas do homicídio, ainda hoje mas naquela época também era, que é jovem de 16 a 24 anos, não chega aos 29, a maioria dos homicídios acontece com eles e acontece com jovem de vulnerabilidade social maior, que está na periferia de São Paulo, nos grandes centros urbanos. Pois bem, aí nós criamos a políticas públicas na época para a juventude, que chamamos lá Assessoria da Juventude, onde tinha uma ação pequena. Fomos nós que criamos lá o primeiro emprego do jovem aprendiz, foi também lá no Embu das Artes que nós criamos, e a partir daí saiu a lei federal, que hoje é a lei federal que está em vigor, também nós fizemos lá. Temos que tem uma participação maior. Então, quando eu tomei posse aqui de deputado estadual, começamos a fazer essa discussão também, o que tinha no estado de São Paulo. E nós não encontramos nenhuma política específica para a juventude no estado de São Paulo. Nenhuma. Infelizmente, até hoje também não tem. Foi por isso que nós, quando eu disse que eu fiz uns seminários com a juventude do estado de São Paulo, saiu a ideia de fazer uma lei. Construir uma lei baseada em algumas políticas públicas que já existiam em alguns municípios e em alguns estados. Alguns estados de São Paulo, também, estado do Brasil, desculpa, também já aplica essa lei de tentar buscar algo de primeiro emprego, da iniciativa do aprendizado, etc. e tal, da formação, o passo que São Paulo anda a pastar. Essa lei foi formada exatamente com uma participação muito boa da juventude e de entidades que já tem trabalho e tinha na época com a juventude. Foi bem debatida, viu, Mauro? Nós fizemos seminário aqui também na Assembleia, eu fiz esse encontro estadual da juventude, enfim, não é uma ideia minha, mas é trazida dessa população
que convive com a violência e com a falta de política pública no estado de São Paulo. Henrique, a gente viu até aqui, a gente já estabeleceu que a juventude, aí, aqui dentro do nosso tema, é o que está na faixa entre 15 e 29 anos de idade, que nós temos 26% da população de São Paulo nessa faixa. A dificuldade é saber exatamente o que eles têm, o que eles estão fazendo, não tem levantamento sobre isso. Agora, um fato que a gente tem que levar em consideração, e eu não sei quantos são, que parcela é dessa população, o jovem chefe de família, está numa situação bem complicada. Como é que isso deve ser trabalhado? Quais são as políticas públicas que têm que ser pensadas para o jovem chefe de família que tão cedo já está assumindo essa responsabilidade? O jovem chefe de família, ele tem já começa porque ele tem uma rotina muito dura. Geralmente ele acorda muito cedo, ou para ir trabalhar, ou para ir estudar, e durante o dia ele encara o transporte público lotado nessa jornada que duplica ou até triplica no caso das jovens mulheres, as mães de famílias também. Porque ele acorda muito cedo para trabalhar, trabalha o dia inteiro, aí vai estudar à noite ainda, aí encara o transporte público que é insuficiente, sobretudo aqui na capital e na grande São Paulo, para voltar para casa. Isso é uma máquina de moer gente, esse tipo de rotina. Então o jovem ele fica muito preocupado. A rotina dele fica muito prejudicada na possibilidade de se desenvolver e de se formar um cidadão melhor, alguém capaz de promover e contribuir para o desenvolvimento nacional, estadual e municipal. Então, as políticas que têm que ser desenvolvidas, isso faz com que muitos jovens acabem deixando a universidade ou deixando o emprego, das duas uma. Às vezes a pessoa escolhe, ou ela estuda, mas aí não tem condições de se manter e sustentar, ou ela trabalha e não tem condições de estudar. Então a gente precisa de políticas de assistência estudantil e de incentivo cada vez maior. Uma melhor mobilidade urbana, um pensamento de uma melhor mobilidade urbana e de incentivo. Por exemplo, o passe livre estudantil é fundamental para que a juventude possa ter acesso à cidade, acesso à universidade. O incentivo do passe para o jovem que está procurando emprego também, para promover o acesso e a possibilidade de procurar empregos. E acho que fundamental é que a juventude seja cada vez mais inserida e cada vez mais estimulada a pensar o país do futuro, porque é isso que a juventude quer, na verdade. Além de se formar e de se poder ter uma vida digna, não só para si, como para toda a nossa família, acho que é isso que a gente sonha, a gente quer também pensar novas soluções, né? Hoje o país vive uma crise tremenda e a gente acredita que não adianta as velhas cabeças pensarem em novas soluções. As novas cabeças precisam pensar novas soluções e só com esse tipo de política pública, cada vez mais educação, cada vez mais acesso ao desporto, cada vez mais acesso à cultura, que nós vamos conseguir, através da juventude, construir essa nova maneira de organizar a nossa sociedade. E por falar em novas cabeças, pensando as novas soluções, Denise, o que é que implica um envolvimento, o que é que está impedindo um envolvimento maior do jovem na política, de entrar na política, a nova cabeça pensando novas soluções, como destacou o Henrique? Interessante que eu estava pensando exatamente nisso na fala do Henrique. O que impede, não, na verdade eles não estão inseridos, eles não são fomentados a gostarem de políticas. Assim, eu te desafio a perguntar quantos jovens, eu venho da periferia de São Paulo, têm conhecimento que existe essa lei, que eles podiam estar brigando por ela, assim, dentro das periferias. Em sua maior parte do jovem, ele acha que a obrigação dele é somente votar e não depois ele não é inserido, ele não é fomentado a participar da política ativamente. Uma das formas, a gente da Juventude PT tem um programa chamado Coletivos, um programa de rádio. A gente vem se inserindo e dando um passo para trás, por ser uma organização política, as pessoas têm uma certa repulsa achando que a gente vai lá para poder só ganhar voto, enfim. A gente tem se inserido em coletivos de periferia, de bairros e das cidades de São Paulo, principalmente no interior. A gente, quando fala muito da política e de juventude, a gente pensa muito em São Paulo, na grande São Paulo, como o Henrique falou, tem toda essa questão do transporte público, mas também tem muitas jovens mães do interior de São Paulo que nem conseguem acessar ou que tem que sair de lá para vir para cá, porque não existem, por exemplo, acesso ao ensino ou a empregos que paguem bem, que deixem que ela tenha uma vida melhor ou dê uma vida melhor para o seu próprio filho. Acho que o fomento vem daí. A gente precisa começar a se inserir nos espaços deles, não trazê-los para o nosso.
Será que não está faltando uma informação básica para o jovem, um conceito básico para o jovem sobre o que é a política? Ela é feita para promover o bem comum. Não está faltando isso na comunicação? Sim, sim. A comunicação é uma coisa que, assim, embora a gente esteja numa área de comunicação muito grande, ainda falta qualidade nela, de como a gente vai pegar essas pessoas. Todo mundo tem acesso ao Facebook, todo mundo tem acesso ao WhatsApp. As informações que são passadas por ela, ou como é que a gente fomenta dessas pessoas sozinhas irem buscar ou entender melhor, é a dificuldade. Eu creio que são ferramentas que a gente pode utilizar sim, mas que a gente também precisa ir até onde os jovens estão e se inserir nos espaços deles, deixar de fazer aquele caminho de trazer eles para nós. A gente também precisa ir até lá e mostrar para eles e apresentar. Para a gente arrematar esse raciocínio para ir para o intervalo, deputado, essa comunicação necessária, que eu chamei a atenção aqui. Eu acho que essa comunicação é um dos grandes problemas hoje para que o jovem tenha acesso a ela. A Denise está falando dos meios de comunicação que nós temos hoje, são bastante. As redes sociais é onde o jovem mais se comunica hoje, segundo as pesquisas, é através da rede social. Mas você pegar também um governo, que é o portal de transparência do Estado de São Paulo, você não consegue ter transparência de nada, isso também dificulta. Porque isso que ela está falando, a lei, se a lei fosse melhor divulgada, se houvesse interesse da lei ser aplicada, por parte de quem deve aplicar essas políticas públicas, todas as escolas deveriam saber disso, todas as entidades sociais deveriam saber. Nossa capacidade de comunicação, no caso dos deputados, é muito pouca, não dá para a gente chegar a todo mundo e fazer participar isso. Eu disse que quando nós fizemos a lei foi a partir de um seminário, mas e também a participação através de abaixo-assinado, ela ficou 15 dias no Palácio dos Bandeirantes, foi de 5.000 assinaturas, que não é pouca coisa, desses setores se comunicar. Foi através do nosso meio de comunicação, do nosso site, que é Geraldo Cruz, e das redes sociais que nós usamos na época, das entidades sociais. Agora, talvez no próximo bloco, talvez a gente possa falar da capacidade e o potencial que tem a juventude, que eu acho que precisa buscar isso também. Nós estivemos aqui em 2015, 2016, um problema com a questão da merenda escolar. E a CPI que nós apresentamos estava longe de ser aprovada. Nós estávamos com 29 assinaturas e faltava 3 assinaturas para chegar à assinatura da CPI. A participação do jovem, como a Assembleia tem passado aqui, nesse nosso bate-papo aqui, a Assembleia está passando, a TV Assembleia está passando a imagem da participação do jovem aqui, foi decisiva para a existência da CPI. Embora não conseguimos os frutos ideal que uma CPI deve ter no seu final de trabalho. Mas nós conseguimos uma prova de que a sociedade organizada, quando a sociedade pressiona pelos seus direitos, ela conquista. Foi a própria história da CPI aqui na Assembleia Legislativa. Aqui na TV Assembleia SP, estamos falando sobre a Lei 15.096 de 2013, esse é o programa Agora é Lei, e essa lei trata das políticas públicas para a juventude no estado de São Paulo. Nosso tema, os vetos aos artigos desta lei, do deputado Geraldo Cruz, do PT, que tratam da implementação das ações dessas políticas públicas. Voltamos em seguida. Até já. Você está na TV Assembleia SP, este é o programa Agora é Lei, falando hoje sobre a Lei 15.096 de 2013, de autoria do deputado Geraldo Cruz, do PT, que trata das políticas públicas para a juventude. Deputado, no final do bloco anterior, o senhor chamou atenção para a necessidade de falar sobre a capacidade dos jovens, sobre o potencial de cada um. Então, eu acho que para que possa explorar melhor essa capacidade da juventude, é necessário que da criação dessas políticas públicas, que é a partir daí, dele ter um bom tratamento, uma boa condição, que você vai despertar nele o interesse pela política. Porque o que a imprensa fala hoje da política, e é massificado, é que não presta, é que são todo mundo ladrão. Então, o jovem hoje, no início do seu aprendizado de vida e de tudo, ele vai ouvir isso 24 horas, quando você liga a TV liga a rádio, qualquer coisa, em todos, na internet, falando mal dos políticos. Porém, uma política pública, como nós estamos propondo aqui, pode ser também diferente, nós não somos o dono da verdade. Eu mencionei aqui os 5% das empresas que prestam serviço. Mas um outro item que me chama a atenção pelo veto do governador, se você for lá no artigo 6º,
é onde nós foi vetado. A gente menciona todos os espaços aqui. Por exemplo, nós falamos dos espaços destinados à referência de curso. Não tem no estado de São Paulo hoje um acesso que o jovem vai lá e acesse e vê lá os cursos que ele tem, que o governo, que o estado oferece. Não existe isso. Nós estávamos falando de um espaço aqui que é fundamental, que eu mencionei anteriormente, era a questão, espaço destinado à informação referente à saúde e à sexualidade. Não existe hoje uma política nesse sentido. E sem essa política, qual que é o resultado? Qual o resultado? Inúmeros jovens engravidando na sua pré-adolescência. Eu tenho um relatório aqui do Conselho Tutelar de Embu, você vai verificar lá crianças jovens de 12 anos ficando grávidas. A ausência dessas políticas leva à violência familiar, que é hoje do jovem, que é um outro número assustador quando você começa a olhar essas questões do ponto de vista da sexualidade só. Estou falando disso. Não há um espaço destinado aqui à atividade cultural e esportiva em São Paulo. Qual que é? Aonde que tem? A lei fala dessas políticas, nós não estamos falando de milagre. E aí você quer descobrir o potencial desse jovem? Dê essas oportunidades. Dê informação para a juventude. Nós precisamos de dar informação para o jovem para que ele se interesse a participar. Né? Quando você, como eu falei do caso da CPI, quando mexeu na CPI, que diz respeito diretamente às escolas, a merenda das escolas públicas, a Assembleia ficou lotada aqui e não teve outra solução a não ser a eles enganar com a CPI formada. Mas foi boa a CPI. Como eu disse, não gosto do resultado dela. Então nós precisamos, Mauro, de muita comunicação, de muita transparência. Acho que os governos, de uma forma geral, peca muito e é uma situação bastante gravíssima, para mim particularmente. Acho que a falta de transparência, ela leva a eu ficar pensando aqui um monte de coisa. Eu tenho dificuldade quando eu entro no site daqui de transparência do governo do estado de São Paulo, eu não consigo detectar. Eu disse da questão da Secretaria de Educação, mas eu não sei quanto a Secretaria gasta, por exemplo, com aquele cartão corporativo. E quem gasta, e qual o serviço que estava fazendo. Então falta essa coisa da transparência no estado de São Paulo. De verdade, falta de uma política pública nesse tema que nós estamos falando da juventude. Por exemplo, essa semana eu recebi uma reclamação de uma escola, eu recebo mais da de Embu por conta da minha militância lá e moro lá, não tem como não ser mais de lá. Tem uma escola estadual, nós estamos indo agora para encerrar o primeiro semestre e não tem professor de matemática. No meio do ano? No meio do ano, os alunos, como é que esse aluno, como é que ele vai passar de ano, porque o Estado não reprova. Mesmo gente que ele não ensina também, ele não reprova. Então, como é que esse jovem vai encarar um vestibular ou uma faculdade se no último ano de ensino dele ele não teve a aula uma das mais importantes, uma matéria das mais importantes, que é a matemática? Não tem professores. Estavam me falando, eu recebi isso pelas redes sociais, alguém criou, geral, da escola tal não tem professor de matemática até hoje. Bom, aí é só na de Embu? Não, infelizmente não. É toda a periferia de São Paulo. Eu tenho certeza que numa escola aqui mais centralizada, como uma das que foram bem classificadas aqui nas pesquisas das melhores escolas estadual, acho que é uma aqui para o lado da Perdiz, se não me engano foi aqui, nessa região próxima a nós aqui. Aí lá não falta professor de matemática, a quadra é bem coberta, na hora de chuva dá para os alunos usar, não falta a estrutura, a escola tem uma boa estrutura, daí aí ele quer comparar com um aluno lá da periferia de Embu, que no primeiro semestre não tem professor de matemática. Então nós precisamos desse. E esses dados, se você buscar na Secretaria de Educação, também não existe. Então como é que o jovem vai usar o seu potencial sem informação? Não estou nem falando de formação, estou falando de informação, que é diferente disso. Ele não tem essas informações. A gente sente hoje, até no movimento estudantil, nas entidades de estudantil, essa falta de informação que eles não têm. Então nós somos, primeira coisa, abrir tudo que é coisa pública tem que ser aberta para todo mundo saber. Não podemos ter uma coisa pública como se fosse uma caixa preta. Qual o problema disso? Quando você esconde, você pode até nem haver nada errado, mas a sensação que tem é que, como eu não sei o que está do lado dessa parede, eu posso pensar um monte de coisa. Posso pensar que estão maquiando aqui um plano contra mim. No caso do governo do estado, ele está fazendo uma coisa contra a população de São Paulo. Isso
é uma das questões que eu levanto aqui. Evidentemente que os jovens vai saber muito mais do que eu quais são sua necessidade para usar esse potencial, mas eu vejo que isso é importante. Henrique, o deputado Geraldo Cruz está chamando a atenção para a falta de professor de matemática no Embu, aqui nos municípios da Grande São Paulo. Agora, São Paulo tem 645 municípios, uma boa parte em área rural. Vamos falar daquele jovem da área rural. O que está faltando lá? Qual é o desafio? Bem, eu conheço bastante o interior de São Paulo por conta que eu fui presidente do DCE da FATEC, e a FATEC está espalhada por 60 municípios aqui do estado. São 66 FATECs e cerca de 80 mil estudantes. Então, o que eu pude perceber nas viagens que eu fiz para o interior paulista, na FATEC também não tinha professor, não é só nas escolas de Embu ou nas escolas estaduais, na Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. Havia um grave déficit de professores, o Diretório Central fez uma luta, derrotou um decreto do governador que impedia, não só não tinha, como havia um decreto impedindo a contratação de professores, o que culminou na contratação de mais de 2.000 professores, tanto para as faculdades de tecnologia quanto para as escolas técnicas. E a galera do interior tem uma dificuldade, apesar de viver num ritmo diferente aqui da capital de São Paulo, num ritmo que teoricamente seria mais tranquilo, há uma certa dificuldade de integração. Então, existem regiões no interior de São Paulo que tem ali a sua indústria, que tem as universidades, mas os estudantes ou a juventude das cidades vizinhas, das cidades do entorno, tem uma dificuldade de chegar a esses polos de emprego ou de educação. Então, não há integração no interior paulista. São poucas regiões metropolitanas e toda a integração promovida pelo Estado de São Paulo está nas regiões metropolitanas. Onde não é região metropolitana, geralmente o jovem está à mercê do transporte pelas empresas privadas, essas rodoviárias tradicionais, ou então do fretamento por parte das empresas ou até mesmo por parte das universidades ou convênios da prefeitura. Então, essa falta de integração no estado de São Paulo promove um distanciamento ainda maior da juventude do campo ao acesso da participação econômica e social como um todo. E também não há nenhum tipo de política que leve a escola ou a universidade para dentro do campo aqui no estado de São Paulo. Então, parece que há um interesse de deixar as coisas como estão mesmo. As pessoas onde elas estão, é uma manutenção do status quo. O governo ele se articula e se movimenta com o único objetivo de manter o estado de São Paulo como ele sempre foi, desarticulado, desintegrado e com as pessoas, cada uma nos seus lugares, sem a efetiva participação nos rumos aqui do estado e, consequentemente, por ser o estado de São Paulo, dos rumos do desenvolvimento nacional. E a comunicação, Denise, neste caso, do jovem no campo, mais difícil ainda? Sim, pegando só um gancho no que o Henrique falou, eu acho que sim, eles têm que ter o acesso livre para chegar na cidade de São Paulo, para chegar nas grandes capitais. Isso é importante, mas a gente também tem que respeitar as peculiaridades das cidades. Às vezes o jovem quer desenvolver a sua própria cidade, entendeu? Claro. E a gente tem que conseguir subsidiar isso. Uma lei como essa tem que dar um retorno para que ele consiga desenvolver dentro da sua própria cidade também. Nem todo mundo quer vir para a cidade grande e desenvolver. Mas, infelizmente, é aqui que estão concentradas as maiores empresas, as faculdades, assim. Como o Henrique acabou de falar, na FATEC não tem professor. A gente está falando de uma realidade que está aqui na Grande São Paulo. Não se faz ideia de como está no interior, entendeu? A comunicação com eles tem sido uma grande chave para a gente descobrir as coisas que acontecem lá. Porque, como o deputado falou, a transparência não existe. Como é que a gente vai saber como é que é a questão do jovem no interior? As redes sociais têm sido uma grande ferramenta de denúncia dessas coisas que acontecem, assim. E eu creio que os jovens têm todas as possibilidades de fazer essa lei acontecer, como as pessoas que ajudaram ela a ser construída. Talvez voltando a um por um que ajudou ela a ser construída, inclusive nos interiores de São Paulo, voltar para um por um e dizer em que status ela está, que o que ele ajudou a construir não está andando e o porquê, seja uma grande ferramenta. E esses jovens, cada um deles sendo comunicadores e falando para a sua rede, para os meios onde que eles vivem, da existência dessa lei, do porquê ela está parada, esse tipo de denúncia gera uma comoção, como aconteceu na ocupação da Lesp, na questão da CPI da Merene. E nas ocupações das escolas, quando foi o fechamento das escolas. Olha, o tempo do programa já está se esgotando. Vamos para a finalização aqui, a conclusão de cada um. Aproveitando que você está com a palavra, Denise, desculpe, a conclusão sobre o nosso tema, a lei do deputado Geraldo Cruz. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, a Juventude Petista, ficar muito feliz de debater nesses espaços. Eu concluo dizendo que o deputado
e a juventude podem contar com a juventude petista para poder fazer acontecer essa lei e denunciar esses vetos, que eu acho que é uma denúncia, porque isso fere o Estatuto da Juventude. Estaremos aqui, estaremos nas ruas, nas redes também, para poder fazer que isso aconteça e reverter esse quadro. Muito obrigada. Até um minuto para a sua conclusão, Henrique. Bem, agradecer aqui a oportunidade também. É fundamental que a gente venha cada vez mais voz para a juventude poder debater. E a gente precisa se organizar para denunciar os vetos da lei do deputado Geraldo Cruz, mas também para, na medida do possível, construir a versão paulista do Estatuto da Juventude. Porque o que a gente pode ver e pode chegar à conclusão desse debate é que a única política pública que o Estado de São Paulo oferece para a juventude de hoje, de fato, é a presença da polícia, seja reprimindo a manifestação política da juventude. Eu mesmo fui preso por tentar organizar os estudantes da minha faculdade, saí algemado da minha faculdade, ou na periferia, onde a juventude é esculachada, é morta pela PM todos os dias. Então é fundamental que a gente derrube esses vetos e que a gente avance ainda mais no debate para que a gente consiga uma versão paulista do Estatuto da Juventude e consiga fazer o Estado chegar com eficiência para todos os jovens do Estado. Deputado, eu vou deixar 50 segundos para o senhor. Nossa, que eu falo demais, né? Na verdade é isso. Não, vou agradecer os meninos aqui, as dois que vieram aqui para fazer esse debate, contribuir, né? A íntegra da lei está no nosso site, as pessoas podem acessar e vai ver a nossa proposta. Nós estamos trabalhando aqui na Assembleia na vontade de derrubar esse veto, mas é fundamental a participação de todos, que nós possamos construir de fato uma política pública para a juventude no Estado de São Paulo. Eu acho que é um tema bastante longo ainda, que a gente tá. Você fez uma pergunta para finalizar aqui, a história do jovem que vive até trabalhando na agricultura. Sim. Nesse seminário que nós começamos a discutir a lei, teve a participação deles de assentamento no Estado de São Paulo, que nós fazemos questão para ele trazer também as dificuldades que ele tem, que está exatamente aonde foi vetado, lá onde nós falamos isso, que o projeto, a lei, inicialmente é bem abrangente, né? Ela pega todas as questões do aspecto. Do mais, agradecer a você, telespectador, que acompanha a programação da TV Assembleia, e nós estamos abertos aqui à sugestão, está o nosso site aí, pode estar mandando, que será um prazer em recebê-los. Muito obrigado. Quero agradecer a todos a participação aqui nesse programa Agora a Lei aqui na TV Assembleia SP. Falamos hoje aqui sobre a Lei 15.096 de 2013. Trata das políticas públicas para a juventude no Estado de São Paulo, em grande parte vetada a lei de autoria do deputado Geraldo Cruz, do PT. Obrigado a você que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tema. E fale-me sobre esse programa na rede social, endereço aparecendo aí para você agora na sua tela. Tchau, tchau.